Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso você já sabe, de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Uma pesquisa do IBGE mostrou que em 2024, cerca de 89% das empresas industriais brasileiras utilizaram tecnologias digitais avançadas em suas atividades. 2 anos antes, esse percentual era de 84,9% das empresas que faziam uso dessas ferramentas. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o professor Wellington Aguiar. Ele é coordenador da pós-graduação em IA da Faculdade IMBEC. O Guia Econômico começa agora. Professor Wellington, seja bem-vindo. A pesquisa do IBGE mostrou que o uso de inteligência artificial cresceu 163,2% no período, né? Como é que o senhor avalia esse cenário? Bom, obrigado, Irna, pelo convite mais uma vez. E o que eu posso avaliar é que nos últimos anos a tecnologia vem sendo disponibilizada de forma mais plural para todas as empresas, de todas as áreas, não só na indústria, mas na educação, na saúde. E o que antes era de alto custo, como um servidor para grandes empresas, hoje elas utilizam a computação em nuvem, que o custo fica diluído e fica dividido entre várias empresas. Então isso possibilita que até pequenas e médias empresas entrem num mercado que até então ela não conseguia, que era ter um grande servidor, porque era muito caro. Mas agora ela contrata só o que vai usar na computação em nuvem. Isso é uma das formas de entrada dessas empresas. E a gente hoje tem uma infraestrutura de internet mais robusta, né? A maior parte, a gente já vê o 5G avançando, e isso também dá um novo leque de possibilidades, né? Ah, sim. E aqui nós estamos aqui no Ceará, vamos ter que dizer, eu quando era criança, eu dizia assim, essa minha terra só tem sol quente e seca. Hoje o Ceará ele está num ponto estratégico no mundo, como hub de dados, com vários data centers se instalando aqui na região, como hub de aviação, hub de navegação, transnordestina. Então tem uma evolução que está acontecendo no nosso estado muito grande. E a capacidade das redes de fibra ótica cada vez aumentando e de qualidade, com vários players que concorrem, e quando entra nessa concorrência tem uma vantagem para a população e para as empresas, que eles concorrem, cada um querendo dar um melhor serviço com menor custo, e isso faz com que a sociedade fique mais conectada. Isso aumenta muito a qualidade. Quando a gente olha assim para a realidade do Ceará, como é que o Ceará se posiciona em termos de competitividade, em uso dessas tecnologias digitais nos negócios? Olha, eu vejo assim, o Ceará ele cresceu muito nos últimos anos. Hoje é destaque aqui no Nordeste. Antes a gente ficava atrás de Pernambuco e da Bahia, mas hoje, tecnologicamente, nós temos toda uma estrutura de cabeamento, de data center, de indústrias que vêm se instalar aqui na nossa região, que cada vez aumenta mais esse potencial, amparado por uma rede de educação universitária, de formação de profissionais, pelas universidades particulares e públicas, que têm se destacado no cenário nacional como profissionais de alta qualidade, que empresas de outro estado, de outros países, vêm aqui resgatar esses profissionais, porque são formados com muita qualidade. Então, eu acho que a estrutura, vamos dizer, o ambiente fica todo formado para cada vez crescer mais. Os números da pesquisa do IBGE mostram esse uso crescente, né, de tecnologias, e a gente vê aí o salto, como eu citei, do uso de inteligência artificial nos negócios, mas assim,
E a gente sabe que é algo que não tem como retroceder, já faz parte da nossa realidade, mas a gente está caminhando como era esperado que a gente caminhasse, ou a gente já podia estar mais adiantado? Como é que está como é que o senhor vê aí esse cenário? Olha, eu acho que na área da inteligência artificial, as empresas, principalmente, elas vão se adaptando de acordo com as suas necessidades e investimentos. Então, em grandes empresas, para poder evoluir com a inteligência artificial, tem que fazer um investimento, tem que preparar equipes, tem que contratar e tem que debater sobre os seus processos, onde vai aplicar inteligência artificial. E isso demanda tempo e para ter um bom resultado precisa ser bem estudado, para a empresa não joga dinheiro fora. E outra coisa, eu acho que a academia ela tem um papel importante nesse cenário, porque aquelas inovações disruptivas precisam ter pesquisa científica. É a partir de pesquisa científica que se cria inovações disruptivas, que se tenta, testa, aprende, faz de novo, e isso tem custo. Empresas, indústrias não querem ter esse custo, querem chegar já com um produto mais ou menos pronto, aplicar e ter o retorno. Então, nesse cenário, eu acho que a gente está indo no ritmo que é o adequado. Cada vez estão surgindo novos cursos de pós-graduação em inteligência artificial, de graduação, cientista de dados. Estamos formando vamos dizer assim, essa gama de profissionais que atuam na inteligência artificial, e isso é o que vai permitir que as empresas evoluam mais rapidamente. Essa é a minha percepção. A gente pode falar de algum setor mais imersivo ou não, a indústria, comércio, quem é que está mais, vamos dizer assim, à frente dessas novas tecnologias? Olha, o que a gente observa no mercado é que, vamos dizer, o varejo, principalmente, é o que tem usado muito bem esses recursos, porque utiliza inteligência artificial para predizer quem vai comprar, o que vai comprar, quando vai comprar. Isso facilita muito a geração de promoções, uso do marketing, geração de conteúdo para as redes sociais. Então, usa muito isso no dia a dia. Mas eu acho que são atividades de baixo impacto. Agora, eu sei, por exemplo, um caso de uma operadora nos Estados Unidos que dava manutenção em ar-condicionados e centrais de ar-condicionado. Eles faziam uma predição de tal maneira que ele sabia 2 horas antes do defeito de um aparelho de ar-condicionado que aquele aparelho ia dar um problema. Então, eles conseguiam chegar no cliente na manhã que o aparelho ia dar o problema. E o cliente ficava impressionado, dizendo, mas como é que você sabe que o aparelho está funcionando? Você já criou com defeito, já veio com defeito. Não é porque os equipamentos ele tem a sua vida de funcionamento. Sim. Então, eles tinham dados dos aparelhos. Sim, e de acompanhamento, né? Modelo, manutenção, defeitos que já tinham dado, tempo de uso, quantidade de uso por aquela empresa, tipo de atuação da empresa. Com esses dados, o modelo de IA conseguia dizer, hoje vai dar problema no ar-condicionado da empresa X. E ele chegava lá de manhã e o ar-condicionado estava funcionando, o dono dizia assim, não, mas está funcionando. Aí disse, não, mas está na época de dar algum problema, aí dava defeito. Aí o dono ficava pensando assim, como é que pode? Como é que você sabia? Não é que o técnico sabia, era a IA que, através da combinação das variáveis, do padrão que aquelas variáveis geravam, sabia-se que estava na época de dar o problema em uma das peças lá. Aí eles ainda diziam assim, vai dar problema na peça A, B ou na C. Ainda dizia quais eram as peças. Então, quer dizer, é baseado em dados. E a grande dificuldade de toda essa tecnologia de IA, ciência de dados,
Big Data, a grande dificuldade é coletar os dados. Isso é a grande dificuldade. Então, tendo os dados, se faz muita coisa. Mas conseguir coletar os dados, que a gente chama dados explicativos, são os dados que vão explicar aquele tema que você está estudando. Então, coletar os dados é que é a grande dificuldade. Por quê? Porque os dados eles estão aqui no espectro, eles estão no mundo. Mas como é que você coleta esse dado? Vou dar um exemplo aqui para você. Nos últimos 2 meses, aqui em Fortaleza, tem tido uma síndrome gripal, que tem gente que passa 20 dias com uma gripe. Tá. Se eu quiser estudar essa síndrome gripal, eu preciso dos dados desses pacientes. Uhum. Começou que é dado de paciente. É o dado de uma pessoa física, que eu tenho que ter um comitê de ética que libere eu coletar os dados desse paciente. Eu tenho que estar na UPA, no atendimento primário da saúde, para coletar a idade, o grau de instrução, a região que mora, como trabalha, tamanho da família, tipo de moradia, quanto tempo faz, sintomas. Olha aí os dados. Porque esses são os dados que explicam a síndrome gripal. Uhum. Mas para eu coletar isso, eu tenho que estar lá na ponta, coletando com qualidade, para disponibilizar. Padronização, né? Padrão, para um cientista de dados analisar e poder dizer, as características são essas, o mais perigoso é nesse grupo, eu posso conseguir predizer quem vai ter no próximo mês, mas eu preciso dos dados. Aí agora vamos para uma empresa. Voltar para uma empresa. Imagine aí um supermercado aqui em Fortaleza, todo mês ele faz compras de grande porte para poder vender na próxima semana, vender no próximo mês. Todo mês eles estão comprando grandes volumes. Como é que eu poderia ajudar com a IA a eles fazer essas compras? Eu poderia ajudar se eu tiver dados de quem compra, o que compra, quando compra e quanto compra. Eu preciso desses dados. Porque com esses dados, a própria estatística vai começar a emergir um conhecimento dizendo, olha, dia de segunda-feira de manhã, as compras são mais do tipo, sei lá, verduras, frutas e verduras. Mas quando chega na sexta-feira à noite, as compras são de cerveja, churrasco, sim, refrigerante, alguma coisa. Só que eu ia aprender isso no decorrer do mês inteiro. Aí vai influenciar final de mês, começo de mês, que é quando as pessoas recebem salário, recebem o ticket. Mas eu preciso desses dados. Eu preciso ter esses dados na minha base para que um cientista de dados faça as aplicações e estude, e aí vai dizer assim para o dono do supermercado, olha, toda quinta-feira você precisa ter 500 quilos de banana, porque a gente vende muita banana dia de quinta-feira. E não é 800 quilos. Não tenha esse volume de 800 quilos, porque senão você vai estragar 300 quilos. Então, as compras, às vezes, são feitas baseada numa estatística muito média, simples, muito média, que aí acaba gerando muito desperdício, que isso acontece no ramo de supermercado, alimentício, que você não consegue prever qual vai ser o consumo. Aí os proprietários preferem que sobre e estrague do que falte para ele vender. O que também é um prejuízo, né? Também é um prejuízo, sem dúvida. E aí, você entrou aí num ponto, como é que o empreendedor, ele tem olhado a IA, nesse caso? A gente ainda vê muito o uso de IA como se fosse o Google, uma pesquisa do Google, ou não? Já se passou um pouco dessa fase? Como é que você tem observado isso? Olha, e o que é preciso fazer, né? Eu acho que o uso da IA, quando se trata assim, do uso básico de consulta, de fazer uma pergunta e resposta, que são as técnicas que a gente chama de LLM,
que são os chamados ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini, tem várias ferramentas. Esse tipo, ele está se popularizando. Ótimo, porque vai se popularizar entre pequenos empresários, entre estudantes, entre a população do modo geral, que vai receber uma ajuda substancial ali. Importante nessa tecnologia saber como funciona por trás, porque pode ter respostas enviesadas. Nós tivemos problemas há 4 anos atrás, numa região dos Estados Unidos, que as respostas são dadas baseado com conhecimentos que foram carregados antes. E lá numa região dos Estados Unidos, as respostas eram respostas que tinham um caráter de sexista ou racista, porque na região era uma região que os textos, livros, artigos e jornais refletiam aquilo, tinham aquela nuance um pouco, era principalmente racista. Então as respostas que eram dadas tinham uma nuance racista. Então tem que entender como é que funcionam as respostas. O público popular, vamos dizer, que pergunta qual é a capital da Noruega, como é lá o clima, isso é coisa muito simples, vai ser respondido com muita facilidade. Mas na hora que você começa a utilizar com recursos, por exemplo, sobre a saúde, que a gente já está vendo casos de pessoas perguntando, eu estou sentindo uma palpitação, o que é que eu devo fazer? Usar como terapia. Usar como terapia. Quer dizer, isso é um risco enorme. A gente teve um depoimento de um cardiologista aqui no Ceará, ele dizendo que recebeu um paciente já num estado avançado de problema, e ele perguntou, mas rapaz, por que você não veio antes? Aí disse, não, é porque eu perguntei o GPT e ele respondeu que eu deveria descansar e beber muita água. Nossa. Então faz 20 dias que eu aumentei o meu volume de água e estou descansando mais, mas não melhorava. Ele disse, rapaz, não pode uma coisa dessa. Quer dizer, ele se automedicou, se autoindicou por uma resposta de um GPT. Então, os riscos são grandes quando a população usa dessa maneira. Agora eu vou voltar para o pequeno empresário. O empreendedor. Que é a sua pergunta. Bom, para o empreendedor, existe uma técnica que está cada vez aumentando a aplicação, e eu vou lhe dizer que ela cresceu basicamente aí nos últimos 2, 3 anos, e está cada vez, para os profissionais de tecnologia, mais fácil de desenvolver, que são os agentes autônomos. Então, os agentes autônomos são pequenas aplicações que conseguem lhe ajudar usando, em algum momento, o conhecimento de uma LLM, de uma base de conhecimento. Então, por exemplo, tem uma indústria que fabrica um aparelho, um aparelho celular, e essa indústria recebe muita ligação de clientes querendo tirar dúvidas sobre o uso do aparelho. Nesse atendimento, não obrigatoriamente precisa ter uma pessoa do outro lado. Pode ser usar a IA generativa, que vai conversar com o cliente, e o conhecimento dessa IA vai ser o manual de utilização do aparelho, vai ser um manual de características técnicas da telefonia móvel. Então, o conhecimento que aquela IA, que aquele agente tem, foi carregado pela empresa. E aí a pessoa está conversando e a pessoa pergunta, como é que eu faço para poder rotear o meu smartphone? Aí ele vai vai pegar o conhecimento lá no manual que foi carregado e vai respondendo como se estivesse conversando. O cliente acha que está conversando com a pessoa. Mas do lado de lá tem um programa que está vocalizando, que está explicando, usando esse agente autônomo. Isso daí vai crescer muito. E com isso, aí
você já falou de questão de emprego, com isso, esse tipo de emprego de operador vai reduzir, porque você vai ter vários trabalhos de operadores sendo feitos por esses agentes autônomos. Mas outras possibilidades também de carreira tendem a surgir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um desses, que é no uso dos GPTs, é o engenheiro de prompt. O engenheiro de prompt é aquela pessoa que começa a entender o funcionamento da LLM e gera perguntas que tenham a melhor resposta possível. Por exemplo, uma das coisas que eu digo sempre para alunos na graduação é que você, quando vai fazer uma pergunta, vai fazer um pedido para o ChatGPT, o DeepSeek, você foque sempre em dizer quem você é, o que você quer, para qual finalidade e em que linguagem. Então, por exemplo, eu posso fazer um pedido dizendo assim, olá, eu sou um advogado, me explique a lei trabalhista do Brasil para eu usar em um congresso na área do direito, num linguajar do cotidiano, cordial. Então, quer dizer, eu estou dando refinando as perguntas de comando, né? Então ele vai me responder, entendendo que eu sou um advogado, entendendo qual é a pergunta, que é resumir a lei trabalhista, com a finalidade para congresso e numa linguagem casual. Eu posso fazer a mesma pergunta, mas pedir numa linguagem acadêmica da área do direito. A resposta vai vir de uma outra maneira, com outros vocábulos. Então essa é a grande sacada da engenharia de prompts. E tem essa função que surge, que é do engenheiro de prompt, sem falar dos desenvolvedores de sistema, que aumenta muito, cientista de dados, administrador de banco de dados. Então tem muita opção nova surgindo, com aquela vantagem que o mundo é pequeno agora. O sujeito, eu tenho alunos que estão em Crateús, estão em Mombasa, Cascavel, trabalhando para o Canadá, para a Alemanha, para os Estados Unidos, porque não tem mais distância. Eles trabalham de casa e fazem o trabalho como se estivesse presencial. Então tem essa vantagem nessa área. E faz parte, né? É o novo mundo, né? Daqui a pouco você vai ter o seu estúdio dentro de casa e vai poder gravar de casa. Não sai e aí, quando a gente falou da inteligência artificial, mas quais outras tecnologias digitais também vêm ganhando força nesse mercado, né? Pela a pesquisa da Pintec, a gente vê que eles falam muito da computação em nuvem, que gerou essa possibilidade que eu falei de médias empresas poder usar grandes recursos em nuvem, porque ele não precisa comprar um servidor que hoje, sei lá, custa 50 mil reais, 100 mil reais, ele fica pagando uma mensalidade para um provedor e fica usando os mesmos recursos sem ter que desembolsar aquele grande volume de dinheiro. E isso é que é a computação em nuvem. A outra eu acho a microrobótica, que são pequenos aparelhos controlados por software para fazer pequenas atividades. Então isso gera gera muita atividade de qualidade. Recentemente a gente desenvolveu um pequeno módulo de inteligência que controla câmeras frigoríficas. Então, uma empresa aqui em Fortaleza que tem várias câmeras frigoríficas. Então, olha só a combinação. É uma pequena placa que foi desenvolvida, que coleta dados de temperatura e umidade, e esses dados são disponibilizados num banco de dados da empresa, minuto a minuto. Esses dados são disponibilizados. E se, naquele momento, a temperatura ou a umidade estiver fora dos padrões, dispara alarmes e avisos, né, para que alguém tome uma decisão, para não perder os produtos que estão lá dentro da câmara.
Então, quer dizer, hoje nós já temos 10 aparelhos desses instalados, vamos chegar a 30, mas já está controlando e dando dados minuto a minuto para que a empresa decida o que fazer se houver alguma pane. Porque imagine uma câmara frigorífica do tamanho dessa sala que guarda produtos avaliados em 50 mil, 100 mil reais. Se durante a noite parar de funcionar, aqueles produtos vão todos ser jogados fora, perde a validade. Então, são equipamentos, microequipamentos, microcontroladores, que faz esse tipo de avaliação. E o outro que eu acho que é importante, que a inteligência artificial vive dele, que é o Big Data, que é ter grandes volumes de dados, que foi o que eu falei. A dificuldade é coletar. Mas você tendo os dados, você vai ter Big Data, que ali você extrai conhecimento daquele grande volume de dados para poder montar as suas estratégias, plano de ação. Isso serve também, Irna, para o poder público. O poder público, para tomar uma ação de saúde ou de segurança, os dados estão nas redes sociais. Tudo que acontece. E recentemente a gente teve, inclusive, a Secretaria da Fazenda identificou algumas empresas de fachada com uso de inteligência artificial e por conta desse banco de dados mais robusto do que eles tinham, né? Sim. Já é o resultado, né? Dessa análise de dados do Big Data. Porque, veja bem, se eu tiver um Big Data sobre temas na área fiscal, eu posso usar, começar só com a estatística descritiva, eu já começo a descobrir muita coisa. Já me ajuda a gerar uma política pública, já me ajuda a tomar decisões só com dados estatísticos. Se eu uso a inteligência artificial, isso vai me dar outro tipo de visão que ali na estatística não está aparente. Então, eu tenho muito recurso para extrair conhecimento e, a partir daí, eu poder usar para fazer uma política pública, atacar um problema. Tá? Vou dar um exemplo de uma técnica muito simples na inteligência artificial, que chama a clusterização, que são algoritmos que pegam um grande volume de dados e agrupa por semelhantes. Então, isso pode ser, por exemplo, um grupo de pacientes, ou pode ser um grupo grande de clientes. Não, vamos falar de clientes. Eu dei o exemplo do supermercado. Imagine a maioria do supermercado, quando você vai lá comprar, você digita o seu CPF para ganhar um desconto, alguma coisa, e aqueles dados vão ficando lá. Quem é a Irna, o que é que ela compra, qual o dia da semana que ela compra, o que consome, o que gasta, quanto gasta, qual o tipo de pagamento, o que é que ela consome mais, são frutas, verduras ou são enlatados. Então vai ficando toda a informação. Só, Irna, que lá na base de dados desse supermercado, eles têm lá 10 mil clientes, vamos dizer, que é mais ou menos normal numa empresa dessa. Tem 10 mil clientes. Eu posso usar a estatística para conhecer esses 10 mil clientes e entender o que é que vende mais na segunda-feira, no fim de semana, qual horário. Posso fazer estatística, já me dá uma grande ideia de como é o consumo, como é que é a minha venda lá na empresa. Mas eu posso usar essa técnica de inteligência artificial, que é a clusterização, que eu vou pegar os 10 mil clientes e vou criar, por exemplo, 4 grupos de clientes, em que cada grupo tem pessoas semelhantes, com consumos semelhantes, características semelhantes. Própria, né? Como as grandes empresas, os bancos usam muito, eles chamam clientes ouro, prata e bronze. Sim. Eu posso ter lá na minha empresa o meu cliente ouro, prata e bronze, mas que quem vai decidir quem é ouro, quem é prata e quem é bronze é um algoritmo usando puramente matemática e estatística. Só matemática e estatística. Não vai ter um diretor que vai dizer assim, olha, o ouro é quem compra mais de R$1.000 por mês. Sim. Não vai dizer isso. Lá o algoritmo vai dizer, olha,
O ouro é quem compra R$ 733,50, porque ele fez todo baseado em matemática. E aí, para que serve eu ter esses grupos diferentes? É que agora eu posso pegar cada grupo desse, fazer um estudo estatístico e criar políticas para cada grupo de forma diferenciada. Porque eu vou oferecer produtos e vantagens para quem compra só R$ 100 por mês. Aí vai ser um tipo mais simples. Mas eu tenho um grupo de 500 clientes que compram mais de R$ 3.000 por mês. Opa, esse aqui é um grande cliente, eu tenho que dar vantagem, vou oferecer, vou deixar em casa, mando entregar de graça, vou fazer minha política para reter esse cliente. Mas eu usei uma técnica de IA que chama clusterização, que é uma técnica, ela é tão espetacular, eu gosto muito, porque a gente usa na área da saúde. Eu acho ela tão espetacular porque ela diz até qual é a quantidade ideal de grupos que você deve usar, baseado nos dados, usando uma informação de variância da estatística. Ela diz, nesses clientes desse supermercado, você deve fazer 4 grupos, mas nesse outro supermercado, faça 6, porque aqui a variância é maior, eles estão mais espalhados, então devemos ter mais grupos. Nesse daqui está mais concentrado, use só 3 grupos. Então, o próprio algoritmo diz a quantidade de grupos que eu devo usar. Então, é uma técnica, mas eu preciso ter os dados. Aí voltei para aquela situação dos dados. Mas desculpa, eu estava... Hoje, quando a gente... Desculpa, só para... Hoje, quando a gente fala de trazer essas inovações para dentro das empresas, né? Você acha que a gente tem avançado não apenas na visão de investir, mas também na questão da cultura dentro da empresa, de adesão, de aderência a esses processos, de olhar outras oportunidades que tem nesses negócios? Eu acredito, sim. Onde é que a gente ainda precisa caminhar mais rápido, vamos dizer assim? Essa visão do empresário, dessa cultura mesmo, onde está mais difícil. Eu acredito, sim. Já vi vários casos na minha carreira e eu acho assim, tanto você vai encontrar empresários arrojados, querendo olhar para fora da empresa, olhando as oportunidades, incentivando as inovações dentro da empresa, como vai ter também aquele mais tradicional, que vai dizer, não, a minha empresa tem 30 anos, sempre trabalhei assim, vamos continuar assim. Isso vai acontecer. Agora, quando a empresa incentiva, isso é para grandes empresas, cria uma célula de pesquisa e inovação. Aquela célula, ela está lá, não é para fazer a empresa funcionar no dia a dia, é para procurar oportunidades, é para procurar insights. Essa célula, ela vai trazer, uma vez por ano, de 2 em 2 anos, vai trazer um negócio que ninguém sabe o que aconteceu. Sim. Eu acho que quando a gente tem a pesquisa científica em grandes empresas, por menor que seja o grupo, mas você tem lá uma equipe, aquela equipe está pesquisando o que é possível e está estudando, uma hora ela lança um produto ou um processo ou um projeto que o concorrente não sabe nem como é que você conseguiu aquilo. E aí a gente diz que você quebra a banca, você deixa os seus concorrentes atordoados, porque você chegou com um novo produto que ninguém tem. E aí essas outras empresas concorrentes, o que é que ela vai fazer? Ela vai esperar você lançar, vai entender, vai querer copiar, vai copiar mais ou menos parecidos. Só que já perdeu um pouquinho. Mas já perdeu um tempo, time, né? 2 anos, 3 anos, até chegar naquele que estava pesquisando. E a IA tem acontecido isso. Tem empresa, eu trabalhei em empresa, que a gente tinha equipe de IA desde 2012, quer dizer, mais de 10 anos. Desenvolvemos projetos de IA durante todo esse período, que deu uma alavancada na empresa.
mas que outras empresas não estavam sabendo o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo internamente. E, de repente, a gente lançava um novo projeto que diferenciava dos concorrentes. E isso foi porque a gente estava fazendo pesquisa antes. Tá? Ou seja, é importante esse olhar aí para dentro da inovação, né? Da inovação. E algumas grandes empresas têm também o costume de, uma vez por ano, criar um programa de... um programa de incentivo à inovação, em que premia aqueles funcionários que trazem ideias de projetos, de processos, de produtos. Esse, eu acho, é importante, envolve os funcionários que estão ali no dia a dia da empresa e conhece os problemas, as dores da empresa, e aí ele pode propor ideias, mas, volto a dizer, acredito que a inovação disruptiva, aquela que deixa o concorrente atordoado, que não se faz em uma semana, não se faz em um mês, leva 6 meses, 1 ano, 2 anos, essa tem que ter pesquisa científica. Não tem jeito. E você vê o seguinte, nós tivemos em janeiro desse ano, vou falar uma marca, era o ChatGPT, ele vinha sozinho no mercado. Sim. E em janeiro os chineses lançaram uma LLM, que era o DeepSeek, que tinha um resultado e uma qualidade tão boa quanto o ChatGPT, só que menor, né? Com custos 10 vezes menores de servidores, infraestrutura e tal. Aí eu te pergunto, quanto tempo você acha que eles estavam estudando? Isso foi um insight de uma semana? Não foi. Isso eles vinham estudando há 3 anos, 5 anos, para poder chegar no momento e vou lançar. Lançar um GPT que tenha recursos idênticos ao concorrente, mas com custo 10 vezes menores. Então, para isso, teve que ter muito estudo. Eu digo, queda, levanta, cai, queda, levanta, cai. Sim. Porque é um aprendizado. É assim que se cria uma inovação disruptiva, como se diz nas grandes empresas. Não tem jeito. Tá? Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o Hélito Aguiar, coordenador de pós-graduação em Inteligência Artificial da Faculdade IMBEC. E a gente falou sobre o uso crescente de IA no mercado de trabalho. Até a próxima semana.